Então, pessoal, a calorimetria vai tratar das medidas de calor, energia térmica liberada ou absorvida durante uma transformação física e química. Essa mudança de calor vai ser medida através de um equipamento chamado calorímetro. Um tipo de calorímetro muito comum nos laboratórios é a bomba calorimétrica a volume constante. Ela é utilizada para calcular o calor de combustão de um material, uma substância, uma mistura ou um alimento. Por exemplo, os reagentes são colocados em um recipiente de aço inoxidável de paredes resistentes chamada bomba, o qual está imerso em água contida num recipiente isolado. Após terem sido medidas as temperaturas inicial da água e do interior do calorímetro, a reação inicia-se pela passagem de uma corrente elétrica através de um fio condutor para ignição. A variação de temperatura é acompanhada e a temperatura final é determinada. Esses são dois exemplos de modelos comerciais. No laboratório de análise de alimentos da UAST, nós temos um equipamento, um calorímetro de bomba muito parecido com esse. Aqui nesse exemplo é mostrado a bomba calorimétrica. A amostra vai dentro dessa cápsula aqui, que é fixa nesta alça. Então a amostra é isolada e aqui é onde vai ocorrer a combustão. Todo o calor liberado na combustão é usado para elevar a temperatura da água no interior do recipiente e medido o calor de combustão. Na descrição do vídeo há um link para um vídeo de funcionamento de uma bomba calorimétrica. Além do calorímetro a volume constante, nós temos também o calorímetro a pressão constante. Usa-se o calorímetro a pressão constante, que é mais simples do que o de volume constante, para determinar calores de reação que não sejam de combustão. Na sua forma mais básica, ele pode ser construído com copos de isopor. Calorímetros deste tipo servem para medir os calores envolvidos em uma série de reações químicas, como reações de neutralização, que são reações de ácido-base, calores de dissociação e calores de diluição. Dados que as medidas são feitas a pressão constante, a troca de calor para o processo é igual à variação de entalpia. Lembrando que no calorímetro, a volume constante, o calor de reação vai ser igual à energia interna. Tal como no caso do calorímetro a volume constante, consideramos o calorímetro a pressão constante um sistema isolado. Temos aqui um exemplo de um calorímetro a pressão constante comercial. Ele é mais simples do que o calorímetro a volume constante, a bomba calorimétrica, mas ele, nesse modelo aqui, ele ainda apresenta uma resistência para o possível aquecimento e até mesmo combustão, a depender da substância que queira se medir o seu calor. Então vamos para um exemplo. Um calorímetro de volume constante, que foi o nosso primeiro exemplo, foi calibrado com uma reação que libera 1,78 kJ de calor em 100 ml de uma solução aquosa contida no calorímetro, e a temperatura aumenta 3,65 graus Celsius. Em seguida, 50 ml de uma solução de 0,20 mol/1 de hidróxido de sódio, NaOH, foram misturados a 50 ml de uma solução 0,20 mol/1 de ácido clorídrico no mesmo calorímetro e a temperatura subiu 1,26 graus Celsius. Qual a variação de energia interna dessa reação? Então, nesse caso, nós temos dois processos acontecendo no mesmo calorímetro. O primeiro processo é um processo de calibração do calorímetro e o segundo é o processo de medida de uma reação desejada. Então, se o meu calorímetro ele libera calor, então
o calor vai ser negativo. Então, o meu calor aqui eu vou chamar de calor do calorímetro, que vai ser igual a menos 1,78 kJ. Na primeira parte da questão, eu preciso calcular a capacidade calorífica do meu calorímetro. Eu vou chamar de C maiúsculo calorímetro, que vai ser a minha incógnita, já que eu estou calibrando o calorímetro na primeira parte. A minha variação de temperatura será igual a 3,65 graus Celsius. Lembrando que a minha variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin, pois ambas são escalas centesimais. Então, posso escrever que a minha variação de temperatura é igual a 3,65 Kelvin. Recordem que falamos nisso nas aulas anteriores. Então, de posse dessas informações, eu sei que o meu calor ele é igual ao produto da minha capacidade calorífica vezes a minha variação de temperatura. No caso, eu estou interessado na minha capacidade calorífica do meu calorímetro, que eu desejo calibrar para poder calcular o calor da minha reação. Assim, a capacidade calorífica do calorímetro vai ser igual a Q do calorímetro, que vai ser menos 1,78 kJ, dividido por 3,65 Kelvin. A minha capacidade calorífica do meu calorímetro será igual a menos 0,488 aproximadamente kJ por Kelvin. Kelvin é menos 1. Sabendo a capacidade calorífica do meu calorímetro, eu posso calcular o meu calor de reação, que vai ser igual à minha energia interna. Sabemos que o meu calor de reação ele está sendo liberado. Então, minha variação de energia interna ela vai ser menor do que zero. Então, podemos utilizar a expressão do calor de reação, igual à capacidade calorífica do meu calorímetro, vezes a minha variação de temperatura. Lembre que a minha variação de temperatura ela está em graus Celsius. Mas, por ser uma escala centesimal, a variação corresponde ao meu grau Kelvin. Então, eu posso fazer ΔT, substituindo, eu tenho que o meu calor de reação, ele será igual a menos 0,488 kJ, Kelvin é menos 1, vezes 1,26 Kelvin. A unidade vai embora, então eu tenho que o meu calor de reação será igual a menos 0,614 kJ, que é igual ao meu ΔU. Isso faz todo sentido, porque se o meu calor está sendo liberado do meu sistema, então a minha energia interna ela vai diminuir. Neste exemplo, uma amostra de 1,435 gramas de naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, teve a sua combustão realizada em um calorímetro de bomba,
Consequentemente, a temperatura da água elevou-se de 20,28 graus Celsius até 25,95 graus Celsius. Se a capacidade calorífica do calorímetro mais a água que o rodeia é de 10,17 kJ graus Celsius a menos 1, calcule o calor liberado pela combustão da amostra de naftalina e para 1 mol desta mesma substância. Para este exemplo, temos que o calor total do sistema é igual ao calor do calorímetro mais o calor da reação. Como o sistema ele é isolado, ou seja, não troca energia e nem matéria com a vizinhança, dizemos que o calor total do sistema é igual a zero. Desta forma, o calor do calorímetro vai ser igual a menos o calor da reação. Isso faz todo sentido, pois a reação ela é uma reação de combustão que libera energia. Desta forma, podemos calcular, primeiramente, o calor do calorímetro, que é igual à capacidade calorífica do calorímetro, vezes a variação de temperatura. Isso significa que o calor do meu calorímetro é igual a 10,17 kJ graus Celsius a menos 1, vezes a minha variação de temperatura, onde a minha temperatura final é igual a 25,95 graus Celsius, menos a minha temperatura inicial, que é de 20,28 graus Celsius. Logo, o calor do meu calorímetro vai ser igual a 57,66 kJ, uma vez que a unidade de temperatura ela é cancelada. Isso implica dizer que o calor da reação é igual a menos 57,66 kJ. Então, o calor liberado pela combustão é de menos 57,66 kJ para a massa de naftaleno da amostra. Ou seja, menos 57,66 kJ está para 1,435 gramas de naftaleno. Então, quantos quilojoules estão para a massa molar do naftaleno? O naftaleno é um hidrocarboneto aromático cuja molécula é constituída por 2 anéis aromáticos condensados, de modo que a massa molar do naftaleno é igual a 128,2 grama por mol. Assim, eu tenho que X, que corresponde ao calor para 1 mol do meu naftaleno, está para 128,2 grama mol a menos 1. Então, respondendo a essa regra de 3 simples, nós temos que X vai ser igual a menos 5,15 vezes 10 a terceira quilojoules mol a menos 1, ou 5,15 megajoules. Mol a menos 1. Neste outro exemplo, temos que uma esfera de chumbo
com 26,47 gramas de massa a 89,98 graus Celsius, foi colocada em um calorímetro a pressão constante com capacidade calorífica desprezível, contendo 100 ml de água. A temperatura da água aumentou de 22,50 graus Celsius para 23,17 graus Celsius. Qual é o calor específico do chumbo? Dados que o calor específico da água líquida é de 4,184 joules, graus Celsius menos 1, gramas a menos 1. Então, no meu sistema isolado, o meu calor total será igual ao calor do chumbo mais o calor da água. Como o calor total é igual a zero, por se tratar de um sistema isolado, eu tenho que o calor do chumbo é igual a menos o calor da água. Podemos calcular o calor da água a partir da expressão do calor específico, que é igual a mc delta T. Então, o meu calor da água será igual a 100 gramas de água vezes o calor específico da água, que foi disponibilizado na questão, 4,184 joules, graus Celsius a menos 1, grama a menos 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, 23,17 graus Celsius, menos a temperatura inicial de 22,50 graus Celsius. Então, realizando esse cálculo, nós temos que o meu calor vai ser igual a 280,3 joules. Como o calor da água é igual ao calor do chumbo, sendo que o sinal contrário, isso implica dizer que o calor do chumbo é igual a menos 280,3 joules. Para calcular o calor específico do chumbo, eu utilizo a mesma expressão matemática, mc delta T. Como a minha incógnita é o calor específico do chumbo, então eu posso reescrever a minha equação como sendo o calor específico do chumbo é igual ao calor do chumbo dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, eu vou ter que menos 280,3 joules dividido por 26,47 gramas, que é a massa do meu chumbo, dividido pela variação de temperatura, que é 23,17 graus Celsius menos 89,98 graus Celsius. Realizando esse cálculo, temos que o calor específico do chumbo será igual a 0,158 joules, graus Celsius a menos 1, gramas a menos 1. Por enquanto é só. Até a próxima aula.